Nessa questão, a gente tem o seguinte enunciado. Considere os grupos abaixo indicados, grupo 1 e grupo 2. Aqui eu tenho uma relação em números, aqui eu tenho uma relação em letras maiúsculas. No grupo 1, o primeiro refere-se ao metal alcalino terroso. O 2, íon carregado positivamente. O 3, substância pura formada pela combinação de dois ou mais elementos. O 4, resultado da atração de dois íons de cargas opostas. 5, partícula química que possui carga positiva ou negativa. E o 6, elétrons de valência em elementos químicos representativos. O 2 fala a letra A, íon, B, compostos, ou pode ser subentendido como composto químico. Letra C, elemento cálcio. Letra D, ligação iônica. Letra E, cátion lítio. Letra F, estão localizados na camada quântica mais externa e são responsáveis pela ligação química. E aí continua o enunciado. A alternativa que apresenta a relação correta entre o grupo 1 e o grupo 2 e aí vem as alternativas em ordem numérica, tá? Ó, do 1 até o 6 em todas elas. E aí você vai fazer a relação do 1 com a letra aqui, do 2 com a... Legal? Muito bem. É uma questão que demanda tempo, porque você tem que analisar item por item. Então, numa prova, não é o nosso caso aqui, mas numa prova, tudo que puder ajudar para acelerar a nossa resposta, o nosso raciocínio, lembre-se que é bem-vindo. Então, antes de falar qualquer coisa, eu vou chamar o nosso apoio, porque sem ele não adianta nem começar a avaliar isso aqui. Tá? Só um minuto, eu já volto. Como sempre, é uma apresentação sensacional. Vocês merecem. E aí a gente começa, eu coloquei algumas coisas aqui para a gente relembrar. Esses fundamentos vocês já têm. Só que a gente vai analisando e vai mostrando. Visualmente fica muito mais fácil, né, da gente entender. Então, o número 1, ele fala do metal alcalino terroso. O que eu fiz? Eu peguei, destaquei aqui a coluna 2A, ou segunda coluna, que é a família dos metais alcalino terrosos. Começa com berílio no segundo período. Lembre-se que não tem o primeiro período, é careca. Terceiro, magnésio. Quarto, cálcio. Quinto, estrôncio. Sexto, bário. Sétimo, rádio. Todos esses elementos têm como propriedade a idêntica, né, daí uma mesma família, apresentar dois elétrons na camada mais externa ou camada de valência. Formam cátions bivalentes, com exceção do berílio, que vai fazer covalente, e nós já vimos que ele sofre hibridação. Então, qual é o grande lance aqui? É que eu posso fazer a correspondência do metal alcalino terroso no grupo 1 com o grupo 2. A única coisa que pode corresponder a metal alcalino terroso está aqui, ó, letra C, é o elemento cálcio. Coloquei em destaque. Por quê? Metal alcalino terroso não é um íon, não é um composto, é um elemento químico que pertence a essa família, uma família da tabela periódica. Não tem nada a ver com ligação iônica, não tem nada a ver com cátion. Não estão localizados na camada quântica mais externa. Isso aí não é elemento, eu estou mostrando aqui uma família. Então, a única coisa que combina com o metal alcalino terroso está aqui. Letra C, elemento cálcio. Aí lembra no início que eu falei que tudo que puder auxiliar numa prova, não aqui, na velocidade do nosso raciocínio para chegar à resposta mais rápido, é bem-vinda? Então, repara, um C, eu tenho certeza, tenho um C, só tem um C na letra C. Então, se eu tiver a convicção da minha resposta, eu já marco isso aqui direto. Olha o tempo que eu ganho, eu não preciso analisar mais nada. Porém, aqui, isso não interessa. Aqui o que interessa é cada vez
vocês aprenderem mais, cada vez a gente se aprofundar mais, cada vez a gente debater mais cada tema, cada detalhe. Então, um está resolvido, letra C. O 2, íon carregado positivamente. Quando a gente olha para carregado positivamente, o íon carregado positivamente tem o nome de cátion. Quando eu vou para o grupo 2, o único cátion que eu tenho aqui é do lítio, letra E. E aí eu coloco aqui a representação. O lítio é um metal alcalino, grupo 1A. Tem como propriedade todos os metais alcalinos, numa ligação iônica, doar um elétron, se transformando num cátion monovalente. Se doa um elétron, mais um. Se doar 2 elétrons, como aqui, com exceção do berílio, os metais alcalinos terrosos, mais 2, bivalente. Grupo 3A, o alumínio vai formar um cátion trivalente. Então a carga vai dizer se é mono, bi, tri, tetra. Agora, se for ânion, só muda cátion e ânion. Nesse caso aqui, como ele fala íon carregado positivamente, só pode ser um cátion. A única correspondência está aqui na letra D. 2D, vamos ver, ó. Desculpe, letra E, pô. 2E, está aqui, ó. Tá? Cátion positivo, carregado positivamente, o íon, letra E, cátion lítio, que eu representei a sua performance, a sua transformação nesse quadradinho, mostrando que é um cátion. Então, eu tenho um C, 2E. 2E está batendo. Mas você já marcou, você já está anos-luz de mim. Só que aqui o tempo está a nosso favor. Numa prova você faz aquilo, aqui não. Número 3. Substância pura formada pela combinação de 2 ou mais elementos. Primeiro, essa substância obrigatoriamente tem que ser uma substância composta, porque ele é um composto químico. E se ele é um composto, a substância é composta? Aí eu coloco, é uma substância química constituída por moléculas ou cristais de 2 ou mais átomos ou íons de elementos diferentes que se ligam entre si em proporções fixas. Então, onde você lê composto, você pode dar continuidade composto químico. E aí, quando pinta isso aqui, pô, professor, proporções fixas é a coisa mais ridícula que tem. Lembra da fórmula da água, H2O? Toda molécula de água pura, só pode ter moléculas de H2O, substância pura. Né? Aí eu pego uma única molécula. Ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Isso é proporção fixa. Nunca você vai ter água H4O3. Por quê? As proporções dos elementos constituintes de uma molécula são sempre fixas. Senão aquela molécula deixou de ser a substância que eu estou analisando. Por exemplo, HCl, um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Eu nunca vou ter a molécula de HCl, HCl6. Não existe isso. Então, HCl, cada elemento entra com um átomo formando a molécula de ácido clorídrico, ou cloreto de hidrogênio, como queiram. Isso é proporção fixa. Tranquilo? Então, quando a gente fala em composto químico, eu vou para o número 3. É uma substância pura, lembrando que a molécula só posso ter um único tipo de molécula, a substância tem que ser pura, formada pela combinação de 2 ou mais elementos, tanto num cristal, numa ligação iônica com íons, como numa ligação covalente numa molécula. Então, eu tenho 3AB. Vamos ver, ó, 3B. Estou com um C legal, 2E legal, 3B. Número 4, resultado da atração de 2 íons de cargas opostas. Pô, a gente viu isso aqui em compostos iônicos, ligação iônica. O mesmo exemplo, claro que o desenho é diferente, mas eu peguei um cristal de NaCl, sal de cozinha, e representei, tá, espacialmente. Como é que isso aqui acontece? E acontece pela associação dos íons sódio, que libera elétron, um elétron, e cloro, que recebe o elétron.
E lembra que cada íon cloro está envolto por 6 sódios. Cada sódio está envolto por 6 cloros. Ou seja, cada íon está envolvido, tá, em torno dele, tem outros 6 íons de cargas opostas. Esse emaranhado vai formar um cristal, um retículo cristalino, tá? E pela sequência das ligações, você tem a formação do cristal do sal. Então, quando você fala em associação de íons de cargas opostas, você tem uma ligação iônica. Então, está aqui, resultado da atração de 2 íons de cargas opostas. Só pode ser o quê? Letra D, ligação iônica. Está aqui, ó, 4D. Estou confirmando o papo que eu falei antes. Aí venho para 5, partícula química que possui carga positiva ou negativa. Pô, o átomo, a carga é 0. Quando o átomo perde elétrons ou ganha elétrons, ele se transforma numa partícula eletricamente carregada, que a gente chama de, aqui o carinha aqui, ó, íon. Então a partícula química que possui carga positiva ou negativa é o nosso amigo íon. Botei aqui, aproveitei o exemplo, cátion monovalente do sódio, ânion monovalente do cloro. Se fosse mais 2, bivalente. Se fosse mais 3, trivalente. Não seria o cloro evidente, o sódio evidente. Mesma coisa aqui. Menos 1, monovalente. Menos 2, desculpe, bivalente. Menos 3, trivalente. Menos 4, tetravalente. Então, o íon é um átomo que ganhou ou perdeu elétrons, se transformando numa partícula carregada eletricamente. Ou positivo, cátion, ou negativo. E para finalizar, viram como é legal isso aqui, esse bate-bola? Número 6, 5, letra A. Está aqui, ó, 5A, está batendo. Sexto, ou melhor, 6, elétrons de valência em elementos químicos representativos. Primeiro, representativos quer dizer que está localizado no bloco S, termina em S1, S2, ou bloco P, terminando de P1 a P6. Bloco S, grupo 1A e 2A, ou primeira e segunda coluna. Colunas. Bloco P, do 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, que são os gases nobres, ou da 13ª a 18ª colunas, variando de P1 a P6, completa o bloco P. Aí eu botei um exemplo aqui. Repara que na última camada eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então esse cara aqui apresenta 6 elétrons de valência. Ele é um elemento do grupo 6A, família dos calcogênios, 16ª coluna. A tendência dele é numa ligação iônica receber 2 elétrons, ficando com 8, assim como um gás nobre. Ou apresentar 2 valências, 2 ligações simples, tá? Numa ligação covalente, onde ele vai compartilhar par eletrônico. Então ele vai apresentar 2 compartilhamentos, 2 pares eletrônicos compartilhados. Com isso, ele também fecha o octeto, se estabilizando como um gás nobre. Como ele tem 6 elétrons na última camada, tá? Ele pertence ao grupo 6A. Esse carinha é um elemento representativo. E aí, quando ele fala aqui elétrons de valência, elétrons da última camada. E aí eu quero abrir um parêntese para ficar bem claro, para a gente fechar com chave de ouro. Qualquer que seja o elemento representativos, ou seja, o subnível mais energético, pertence à última camada. Ponto. Lembra do N? NSNP, quer dizer, o N indica o mesmo período, a camada. Quando você vai para o meio da tabela, os elementos de transição, o elétron mais energético está o elétron não, a representação, está representada pelo subnível D. Porém, esse subnível está na penúltima camada. Então, se você está no 4º nível, o D vem com 3. Lembra que é N-1D? O que eu quero dizer é que não interessa se o cara é transição ou transição interna em F.
O que interessa é que se você tiver que tirar elétrons desse cara, os primeiros elétrons a serem doados ou serem retirados sempre serão os elétrons da camada de valência, da última camada. Exemplo, o cara termina em 3D4. Antes ele tem 4s2, esses dois elétrons são da última camada, quarto nível. Isso tem que ficar claro. Vai tirar elétron? Primeiro da última camada. Aí sim, acabou a última camada, tirou tudo que tinha que tirar de S. A última sempre vai ser S quando terminar em D ou F. Tirou tudo de F, os dois? Maneiro. Aí você vai para D ou para F. Se você precisar tirar mais. Tem que ficar claro, os elétrons sempre vão sair da camada de valência, da última camada. Tanto faz se o cara é de transição, se o cara é representativo, se o cara é de transição interna. Aquelas duas fileirinhas lá embaixo. Lantanídeos e actinídeos. Tranquilo? Então, com isso, a gente fecha uma questão que proporcionou a gente relembrar várias coisas, mesmo a gente já tendo toda a base, todo o fundamento, lembrando que isso aqui não é uma aula comum, isso aqui é um bate-papo, isso aqui é uma discussão, isso aqui é um debate e é muito mais fácil aprender. Valeu, gente boa, grande abraço, até a próxima.